pensas em investir, tens vários investimentos à tua disposição. E um deles é o investimento imobiliário. E podes-te perguntar, o investimento imobiliário é seguro? Que riscos é que tem? Então vamos falar um bocadinho sobre isso hoje. Como qualquer investimento, tu primeiro deves ver qual é o teu custo de oportunidade. Ou seja, se tu vais investir num imóvel, cuja grande diferença para outros investimentos que temos hoje em dia, como os ETFs, as ações, tem que ver com o capital inicial que tu tens de investir, que é muito maior no imóvel, tens de perceber qual é o teu custo de oportunidade. De que é que eu vou abdicar para investir neste imóvel? Na minha opinião, porque realmente eu tenho investido com muito mais força no imobiliário sempre do que noutros bens, embora eu seja super adepta de diversificar e aconselho-te vivamente o que quer que tu estejas a fazer como investimento, vale a pena ver outros investimentos e diversificares, porque aí o risco diminui, quando umas coisas descem, outras sobem e assim vão compensando. Voltando aqui ao imobiliário, portanto tens de ver qual é o teu custo de oportunidade de investir nesse bem imobiliário em vez de investir noutra coisa qualquer. Se calhar há umas ações que tu não vais poder comprar, se calhar tens um depósito a prazo que vais deixar de ter porque vais investir nesse bem. Tens de fazer contas. Eu aconselho sempre, qualquer que seja um investimento, qualquer que seja a obra, qualquer que seja o arrendamento, qualquer que seja a compra, abrir um Excel, um Google Sheets e fazer contas, porque aí é que tu consegues ver mesmo o que é que te convém mais. Portanto, temos aqui a parte do capital, não é? Então, é um capital que tu vais investir num bem. E talvez o teu maior medo a nível do imobiliário seja, então, isso desvaloriza. Desvalorizar, se tu comprares com estratégia, é muito difícil, por vários motivos, que nós já falámos também aqui em outros vídeos, mas nomeadamente, se a localização for boa, a localização não vai deixar de ser boa. E atenção, que a localização ser boa não quer dizer que a localização seja a melhor hoje, mas a localização não é má e tem um alto potencial de vir a ser melhor. E isso vai valorizar o teu imóvel e vai-te assegurar que ele não vai perder valor pelo fator principal, que é a localização. Tu teres 30 metros quadrados ou 40 numa localização excelente, vale muito mais do que teres 80 ou 100 numa localização que não é tão boa. Isto tanto a nível de venda como a nível de arrendamento. Então, a localização é sempre o fator principal. E a localização o que é que quer dizer? Quer dizer transportes, quer dizer o ambiente do bairro, quer dizer os serviços que tem, o comércio que tem, tudo isto conta. Tudo isto tem a ver com o fator localização. Se é um primeiro andar, se é um resto de chão, sim, podemos... é verdade que muitas vezes as pessoas no mesmo prédio acabam por pedir um bocadinho menos pelo resto de chão porque se tem menos privacidade, mas não tem de ser necessariamente um fator fundamental. Se tu tiveres de escolher entre um resto de chão e um primeiro andar, pensa que também às vezes os restos de chão têm outros fatores positivos. Por exemplo, num prédio que não tem elevador, as pessoas podem preferir viver no resto de chão para não ter de andar a subir e a descer escadas, etc. Localização. É muito difícil desvalorizar se a localização estiver bem escolhida. O segundo fator de risco que tu podes amenizar ou eliminar. O valor, o preço. Portanto, tu compras um bem imóvel na perspectiva, provavelmente, se é um investimento, compras na perspectiva ou de vender ou de arrendar. Portanto, outra vez, voltas ao Excel ou ao Google Sheets e fazes contas. Eu comprei este imóvel por X. Qual é o yield? Eu depois vou deixar a fórmula do yield nos comentários do vídeo. Qual é o yield que ele me dá? Que é a rentabilidade que tu calculas para o arrendamento. Porque vais ver, antes de comprar, vais ver na zona por quanto é que se arrenda, quantos apartamentos é que aparecem com aquela tipologia. As pessoas, vês que há mais T1s ou mais T2. Se te inscreveres no Idealista, por exemplo, e noutros sites também dá para ver, se tu estiveres inscrito nas plataformas de procura, tu consegues ver quantas visitas, quantos contactos é que teve esse imóvel e tu podes começar a perceber se as pessoas procuram mais um T2 ou um T1. E por aí também podes tomar a tua decisão, se tiveres mais do que uma opção à escolha. Então, fator preço, entender, tendo em conta aquilo que eu vou pagar, quanto é que eu vou conseguir receber de rentabilidade, seja em arrendamento, seja porque vou fazer uma obra e depois vou vender, ou seja porque vou arrendar durante uns anos e depois vou vender. Faz estas contas. E depois, a nível de arrendamento, muitas vezes as pessoas dizem, então mas e se o meu inquilino deixar de pagar?
aqui há vários mecanismos que tu podes usar se optares pelo arrendamento para não correres esse risco. Da minha experiência, bom, há todo tipo de pessoas em todo tipo de arrendamentos e então eu tento sempre filtrar os potenciais inquilinos pelos seguintes fatores. 1. As condições económicas. Obviamente, se eu pedir 600 euros para um apartamento para arrendar, eu não posso arrendar a uma pessoa que ganha 500 euros. Isso não é economicamente viável. Portanto, eu tento sempre que, a nível económico, o rendimento líquido dos inquilinos, a renda não represente mais do que 30% do rendimento líquido dos inquilinos, porque isso faz-me sentir a confiança e também eles com certeza que se acontecer qualquer coisa, ter uma despesa imprevista, acontece ficarem sem trabalho, etc., terão com certeza poupanças ou meios ou têm os recursos para conseguir fazer face a esses ajustes que às vezes temos de fazer financeiramente e não deixarem de pagar a renda. Isso é um fator. Segundo, a nível de calções, às vezes as pessoas têm um perfil um bocadinho diferente e não te conseguem apresentar um fiador. Podes tentar negociar ou perguntar se tem outro tipo de garantia financeira que te possam dar, como as calções. Normalmente pede-se uma e realmente por lei aquilo que se pode pedir a um inquilino é uma renda e uma calção. Mas às vezes as pessoas estão dispostas e elas mesmas se oferecem para dar como uma garantia financeira, porque tu, como proprietário, aquilo que tens de deixar claro é que tu precisas de algum tipo de garantia, seja um fiador, seja uma calção, seja uma conta relacionada, não é? E portanto, a esse nível também diminui o risco. Se as pessoas cumprirem com as condições económicas a nível de salário, se as pessoas te derem algum tipo de garantia, fiador, calção, etc., e o terceiro, que eu acho que é mesmo o mais importante de todos, se houver uma pessoa que cumpre com estes fatores, mas for uma pessoa que, da minha experiência, não se comporta de uma forma civilizada e responsável, eu não avanço para um arrendamento. Por exemplo, uma pessoa que pede os documentos até certa data não envia, uma pessoa que é preciso assinar um contrato e não se mexe, uma pessoa que não te envia os documentos ou não envia aquilo que tu pedes, são fatores, eu acho, red flags, são mesmo bandeiras encarnadas às quais é preciso prestar atenção, porque é muito provável que se uma pessoa não for responsável e adulta e não gerir com maturidade esta fase do arrendamento, como é que vai gerir depois as questões das rendas e do próprio desenrolar do arrendamento. Então, tendo em conta tudo aquilo que nós falámos, a parte do financiamento e depois a parte da escolha e da rentabilidade, sim, eu considero que é seguro investir em imóveis, é um investimento que exige mais capital, é verdade, mas também é, eu acho, um porquinho milheiro o mais seguro onde tu podes ter o teu dinheiro a crescer. Portanto, um porquinho milheiro não é talvez a melhor comparação. Talvez a melhor comparação seria mesmo uma semente, porque cresce e o porquinho milheiro não cresce sozinho, temos de ir pondo lá trocos. E, portanto, se tiveres dúvidas quanto à segurança do investimento imobiliário, qualquer coisa que eu não falei aqui, deixa nos comentários e eu respondo.